No próximo dia 12 de agosto, o Sistema Santa Cecília de Comunicação promove o primeiro Fórum de Debates Porto e Negócios, que vai reunir especialistas e autoridades portuárias em torno da discussão sobre a melhor alternativa de ligação seca entre Santos e Guarujá. Para falar mais sobre o fórum, eu recebo o mediador do encontro e apresentador do programa Porto e Negócios, Maxwell Rodrigues. Maxwell, boa noite, seja bem-vindo, obrigado mais uma vez por estar aqui com a gente. Maxwell, eu tenho conversado com muitos especialistas que a gente tem trazido aqui mesmo no Caderno Regional, falando sobre as alternativas dessa ligação seca, que não é de hoje que se discute também esse assunto, e o que se tem colocado hoje são duas opções. A primeira delas, a ponte, que é um projeto do governo do estado em parceria com a Ecovias. A segunda opção seria o túnel ligando Santos ao Guarujá, que é um projeto defendido, inclusive, pela Codesp. Qual é a melhor alternativa e de que maneira pode-se chegar a um consenso em relação a essa ligação seca, Maxwell? Lineu, boa noite para essa audiência enorme que o Caderno Regional tem. É sempre bom a gente estar aqui debatendo e discutindo sobre a maior joia que a gente tem na nossa região, que é o Porto de Santos. Em relação ao teu questionamento, eu vou responder da seguinte maneira, Irineu. Nós temos aí uma dificuldade há mais de 100 anos, esse tema ele vem sendo debatido há mais de 100 anos, mas nós temos de ter a preocupação também de não cometer um erro para os próximos 100 anos, né? Por quê? Nós demoramos tanto tempo para ter uma ligação seca. Agora que o governo do estado anunciou essa ligação seca, eu acho que tem de ter um debate melhor para que a gente não cometa um erro para os próximos 100 anos. Evidentemente, tem aí a ligação proposta através da ponte e existe o debate proposto pelo segmento portuário, que é a questão do túnel. Eu acho que o fórum ele vem num momento extremamente oportuno para que a gente possa ter todas as autoridades, não só do segmento portuário, mas do governo do estado e das municipalidades e também a sociedade. Eu acho que esse é um tema da sociedade, a sociedade tem que colocar o ponto de vista nisso, e aí a gente consegue tratar de alguma maneira nesse fórum qual é a melhor solução para atender a questão da mobilidade urbana e também os interesses também do segmento portuário. Acho que a grande crítica em relação à ponte é justamente essa falta de mobilidade urbana, porque o próprio secretário de Transportes do Estado já disse que a vocação dessa ponte é logística, ou seja, para atender principalmente os caminhões, as cargas que vêm de São Paulo em direção ao porto. E aí a mobilidade urbana fica um pouco prejudicada, porque a gente já conversou sobre isso aqui também, né, Ninguém vai sair daqui, da banda da praia, para ir lá até a entrada da cidade para atravessar para o Guarujá, não é? Eu acho que essa é a resposta que falta, né? Eu acho que você colocou muito bem essa equação. Você tem aqui a ligação seca proposta, que é a ponte, você tem as questões de mobilidade urbana e você tem os interesses do porto, né? Por sua vez, a população tem o interesse da mobilidade urbana, o Estado quer propor a questão da ligação seca e o Porto de Santos tem a preocupação com as operações portuárias. Então a gente precisa solucionar essa equação. Isso ainda não foi solucionado. O governo do estado diz que vai ser uma solução logística. Logística está atrelado diretamente ao porto, né? Se o porto, por sua vez, através da autoridade, está dizendo, olha, não vai me atender. E a sociedade, ela de alguma maneira comprou a ideia da ligação seca porque resolveria as questões de mobilidade urbana. Então eu acho que estas respostas, elas devem ser frutos desse fórum. Eu acho que o fórum, ele contribui para trazer à tona todos esses questionamentos que você fez e que, naturalmente, eu também muitas vezes me faço. Como a gente costuma dizer, é conversando que a gente se entende. Não tenha dúvida. Né? É importante que haja debate, né? Nada mais justo do que isso aconteça. O que me preocupa em relação a tudo isso é que todo esse debate, toda essa conversa não acabe caindo mais uma vez no vazio, não é, Maxwell? Porque, como você mesmo já citou, são 100 anos e, como a gente costuma brincar, virou lenda, né? Essa ligação Santos-Guarujá virou lenda. E que esse debate não caia mais uma vez no vazio, não é, Marcos? Eu acho que não tem mais espaço para isso. Eu sou uma pessoa bastante otimista nesse sentido, né? Eu acho que hoje existe aí o interesse pelo governo do estado, principalmente pelo governo federal também. Porque projetos do governo são vários, né? São vários. E aí eu acho que hoje a gente volta naquele ponto que a gente debateu também aqui inúmeras vezes, né? Aquela velha política de se fazer, onde projetos que não saem efetivamente do papel, eu acho que não tem mais espaço hoje. Até porque a população, do modo geral, Irineu, deu o recado nas últimas eleições, né? Ou seja, estão escolhendo melhor, principalmente as pessoas que vão representar a sociedade. Então, esta questão da ligação seca
é uma questão que precisa ser resolvida neste mandato. Eu acho que, vamos se brincar, como minha avó dizia, o primeiro prego tem que ser colocado neste mandato do governo estadual. O governo do estado chegou a dizer que, independente da vontade da CODESP, né, da área portuária, a ponte seria construída. Eu acho que... Era uma decisão tomada. A imposição, Irineu, ela nem sempre é sadia, né? Tudo aquilo que é sadia, imposto, na verdade, né? Não é sadio para nenhum lado. Hoje nós temos um equipamento na nossa região que é a locomotiva econômica que nós temos, que é o Porto de Santos. Então eu acho que é prudente, né? Não é obrigatório, mas é prudente do governo do estado ouvir o segmento portuário e ouvir também a sociedade. A partir daí, eu acho que a gente pode chegar num consenso. Se nós temos aí 2,9 bilhões versus 3,4 ou 3,2 bilhões, talvez quem esteja em casa fale, olha, são 4 bilhões, né? É muito dinheiro, é muito zero. Quanto é movimentado no porto? Mas a arrecadação hoje portuária gira em torno aproximadamente de 100 bilhões, ou seja, 100 bilhões. É uma fatia muito pequena, né? Então eu acho assim, o problema aqui não é um problema exclusivamente financeiro, no meu entendimento. Ele pode ser melhor trabalhado para que a gente proponha a melhor solução para não comprometer as operações do segmento e do Porto de Santos nos próximos 100 anos, Irineu. Como mediador desse debate do dia 12, qual é a sua expectativa? Como é que está a movimentação em relação ao debate? Dia 12 de agosto. Dia 12 de agosto. Confesso honestamente que recebi o convite da família Teixeira, do Sistema Santa Cecília de Comunicação, com bastante honra. A gente tem aí todos os deputados estaduais e federais da região confirmado, o presidente da Companhia As Docas também do Estado de São Paulo, o Casemiro Tércio, confirmado, dentre outras autoridades. Nós temos uma quantidade muito grande, Irineu, de associações e entidades de classes que aderiram ao evento, estarão aí apoiando o evento também, e mediar um evento como esse é uma responsabilidade muito grande, né? Eu posso até pedir a tua opinião nesse sentido, porque eu sei que você é um excelente mediador também, já acompanhei inúmeras vezes, e toda vez que a gente tem que mediar um evento, a gente tem que fazer com que ele seja o melhor possível, que a gente consiga extrair desse evento o que melhor ele pode proporcionar. Você faz isso com supremacia, e eu tenho te acompanhado também para que eu possa fazer o melhor possível nesse evento. Você é um amigo, é bondade da sua parte. Eu queria dizer o seguinte, eu acho que é importante também a participação não só da classe política, que você citou aí, claro, a classe portuária, que também vai estar representada, mas representantes da sociedade civil, não é? Já claro, que está em debate também lá essa mobilidade urbana que a gente já citou aqui, não é? Esse é um ponto que veio à tona, Irineu, principalmente porque a gente acompanhou na mídia toda a dificuldade que existe hoje na travessia Santos-Guarujás através da balsa, né? A mídia veio trazendo esse assunto à tona, batendo muito em virtude da dificuldade e com razão, né? E a população, do modo geral, teve o entendimento inicial de que a proposta da ponte resolveria o problema da balsa, né? O que, na verdade... Não, segundo o governo, eles vão construir a ponte e vão privatizar a travessia de balsa. Né? A travessia continuaria. Sem sombra de dúvida, mas a princípio o sentimento que ficou na sociedade é que a ligação seca resolveria o problema da balsa. Ao longo do tempo, percebeu-se que isso não vai ocorrer. Eu acho que a vontade da população hoje é de que não tenha balsa. Na verdade, não é... Irineu, assim, a gente precisa entender os modais logísticos que nós temos, né? A gente é sempre muito atrasado. Eu até outro dia estava discutindo isso com um especialista na construção de túneis e ele me fez a colocação de que Rotterdam, por exemplo, hoje, desde 1935, vem destruindo as pontes para construir túneis, né? Um exemplo prático. A travessia... Eliminar barreiras. Eliminar as barreiras. Eu acho que você foi feliz na tua colocação. A questão da balsa, ela é um complemento, né? Nós implantamos essa travessia há muitos anos. Evidentemente, a quantidade de veículos e pessoas aumentou e nós não conseguimos, em virtude da limitação de infraestrutura, aumentar a quantidade de balsas. Isso não é possível. Então, nós precisamos de outras opções. A balsa, ela vai continuar porque nós temos ali o trânsito de navios, não é? Sem dúvida, sem dúvida. A gente tem uma série de interferências. A gente está vendo ali, enquanto você fala, imagens, né, do projeto do túnel. Esse é o projeto que foi proposto inicialmente lá em 2013, né, que já existe uma licença ambiental, mas também tem alguns desafios para esse projeto, que são as questões de desapropriação. Ou seja, os dois projetos têm desafio. Eu acho que o que precisa ser colocado na mesa é qual é a melhor opção, não só para a mobilidade urbana, mas também para o segmento portuário.
nada melhor do que no próximo dia 12 todos participarem e colocarem na mesa as suas propostas, as suas dúvidas, as suas dificuldades, para que se chegue finalmente a um consenso, não é? Indiscutivelmente, Irineu, se você me permitir, é uma excelente oportunidade, não só para a sociedade, mas também para o empresariado fomentar e impulsionar o network. Nós teremos todas as autoridades ali e a inscrição, ela dá a oportunidade também de todas as pessoas participarem de um coquetel. Eu acho que é uma excelente oportunidade de aproximação. Eu sempre costumo pontuar desta forma, né? O network, a proximidade, toda vez que você consegue elaborar melhor o teu network e construir um network mais forte dentro do segmento no qual você atua, evidentemente você consegue alcançar o sucesso. Dia 12 de agosto é uma excelente oportunidade para isso. Renovamos o convite, então, para que todos participem, dia 12 de agosto. As inscrições podem ser feitas através do santaportal.com.br, não é? Exatamente, e como foi divulgado, não só o Porto Negócio estará fazendo a cobertura desse evento, mas como todo o sistema Santa Cecília de Comunicação, e o Caderno Regional também estará presente no dia do evento. Marcos, obrigado mais uma vez pela sua participação. Uma boa noite e tenho certeza que será um grande sucesso lá no dia 12. Irineu, como sempre digo aqui no Caderno Regional, você não convida, você convoca. Convocou, a gente está aqui.